Aleluia. Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Já abriu, Mário? Que é isso? Isso aqui eu chamo de ser rápido no gatilho. Tá igual aqueles camaradas dos filmes do Velho Oeste, quando o outro pensava em sacar. Efésios capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos um instante. Fecha os teus olhos. Aleluia. Diga que o Senhor é bom. Para tudo agora. Só fecha os teus olhos. O Senhor está aqui. Suri me cantarás, e cantarás, suri me cantarei, Paranagai, andarabás, suri me cantarabás. Fique à vontade, Senhor. Nós te amamos, nós te queremos, nós te desejamos, Espírito Santo. Senhor, nós tenhamos um encontro pessoal contigo a cada dia, não apenas uma vez, mas a cada dia, Senhor. Sejamos inspirados, guiados, conduzidos, cheios da tua presença, Senhor, conduzindo a tua glória, conduzidos e conduzindo, levando sobre os nossos ombros, Senhor. Aleluia. Efésios 6:10. Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda, fala assim comigo, revesti-vos, não é vestir, é revestir, não é vestir, é revestir, de toda, fala comigo, de toda, não é parte, é toda, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as hostes, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, fala comigo, toda, não é só uma parte, é toda. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Em algumas versões, permanecerdes. Vencer e permanecer, fala comigo, vencer e permanecer, vencer e prevalecer, romper e ir até o final. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança
e súplica por todos os santos. Diga amém. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos e agora fala assim: Pai, fale comigo. Peça ao Senhor, peça a seu Deus, peça a seu Pai. Fala assim: Pai, fala comigo. Eu te suplico, eu te peço, Senhor, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, não com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na unção do teu Espírito nesta noite, Senhor, eu suplico a Ti, que assim seja esta palavra ministrada nesta noite na unção do Senhor, guiado e conduzido pelo teu Espírito. Senhor, fale conosco nesta noite. Meu Deus, abra o nosso entendimento, nos dando discernimento. Dai-nos um coração, meu Deus, sensível à tua voz, um coração disposto a te servir, meu Deus, em o nome de Jesus, a te obedecer. Dai-me a sabedoria, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja do Senhor, e o texto que nós acabamos de ler é uma palavra muito voltada, específica para os irmãos em Cristo, os irmãos da fé. E ele diz assim: no demais, irmãos meus irmãos. Aqui ele começa falando acerca da nossa identidade, quem nós somos em Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É necessário que vocês se fortaleçam na força do Senhor, na força do seu poder. Se fortaleçam em Deus e na força do seu Senhor, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que ele usa a palavra revestir e não simplesmente vestir? Porque vestir, nós fomos pelo Senhor vestidos. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 10, olha que interessante. O profeta, ele vai profetizando acerca da obra de Cristo em nossas vidas, e ele diz assim: olha, eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação, e me envolveu com um manto de retidão, como o noivo que adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com suas joias. No versículo 3 ele vai dizer que ele tirou toda tristeza e nos deu óleo de alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele tirou os trapos de imundície e nos deu vestes de louvor, vestes de santidade, vestes de salvação. Ele nos deu uma outra roupagem, amém? Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, tirou o espírito angustiado, aquela angústia, aquela opressão, e nos deu vestes de louvor, vestes de alegria. Então o Senhor nos vestiu. Só que não basta apenas isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele vem e nos veste, mas Ele nos alerta. Olha, eu tirei os trapos de imundície, te dei vestes de louvor, vestes de santidade, vestes de justiça, tá? Eu fiz tudo isso, mas é necessário que vocês entendam. Paulo entendia disso e vem falando à sua igreja, aos seus irmãos, à igreja do Senhor. Agora é necessário que vocês se revistam. O revestimento. Quando você reveste, você coloca um piso, e agora eu vou colocar um revestimento, vou colocar um piso, vai dar ainda mais durabilidade, vai dar ainda mais força, vai dar ainda mais segurança. Nós pintamos a igreja outro dia, revestimos a parede, dando-lhe mais proteção. Outro dia começou a manchar um pouquinho, nós tivemos que passar um outro revestimento. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: agora é necessário que vocês que foram vestidos,
que vocês que foram santificados, que vocês que têm as vestes de salvação, agora é necessário que vocês se revistam, coloquem uma roupagem por cima dessa roupagem, se revistam de toda a armadura de Deus. Ele vem alertando acerca da batalha, da guerra espiritual que todos nós enfrentamos. Ele vem falando acerca de um inimigo que todos nós temos, e o nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo, irmão, meu inimigo não é minha esposa, o seu inimigo não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu vizinho que tem te dado trabalho, não é o seu colega de trabalho que mais parece amigo da onça. Não, o seu inimigo não é esse. O seu inimigo não é o seu irmão, o seu inimigo é o diabo, que milita de dia e de noite para tentar te destruir, que milita de dia e de noite para tentar fazer com que você voltemos para a lama que um dia o Senhor nos tirou, voltemos para o charco de lodo, o monturo, o esterco, o lixo que Deus nos tirou. Ele milita de dia e de noite para tentar fazer com que eu e você não vençamos, não rompamos, não cumpramos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos um inimigo. Então eu não posso simplesmente estar vestido com as vestes de salvação e achar que beleza, agora tudo acabou, tudo bom. Não. Agora eu preciso entender que eu preciso me revestir, porque eu estou em uma batalha, eu estou em uma luta, e esse inimigo, ele é sagaz. Esse inimigo, ele é astuto, para que possais resistir às astutas ciladas, armadilhas do inimigo. O inimigo, ele é um bom caçador, irmão. Ele monta as suas armadilhas de forma que nem parece ser uma armadilha. Um bom caçador, ele procura colocar lá na trilha, no lugar de passagem da presa, uma armadilha, mas ele não deixa ela à vista, não. Ele coloca de forma que a presa não veja, que a presa não perceba. Ele usa o engano, ele usa a astúcia, ele é milenar. E não se engane, irmãos, ele é astuto. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que estava no céu. Esse inimigo aqui, nós devemos, olha, não é ter medo dele, mas nós devemos, de certa forma, respeitar no sentido de que eu não posso dar bobeira com esse camarada, porque senão ele me passa a perna. Eu não posso ficar com a guarda baixada, senão ele me derruba, ele me destrói. Nesse sentido de estar atento, de perceber, irmãos, ele conseguiu, volta a dizer, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que já estavam no céu entoando cânticos de louvor e adoração a Deus, roubando para si a adoração. Ele conseguiu enganar o homem lá no jardim do Éden, aonde o Senhor estava e caminhava com o homem todo dia. Ele conseguiu armar uma armadilha, armar uma cilada, e o homem caiu. Então não pense você que ele não está tentando de dia e de noite, está armando, arquitetando, projetando planos para tentar me destruir, para tentar te destruir. E Paulo, sabedor disso, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Olha, mas revesti-vos. Agora é responsabilidade sua. Você precisa se revestir. Você já foi vestido, Deus te deu um novo nome, Deus te deu uma nova identidade, Deus te deu uma nova roupagem, mas agora o Senhor coloca ao seu alcance armas para vencer, para prevalecer e para permanecer diante das astutas ciladas do inimigo. Ele é astuto, ele usa o engano. Muitos caem sem perceber,
muitos caem, muitos são levados, muitos são conduzidos, e como a Fernanda disse aqui, não é num de repente, não é do dia para a noite. Mas por que isso acontece? Porque muitos deixam de seguir o que Paulo disse, o que Paulo ensinou, inspirado pelo Espírito Santo, à noiva do Cordeiro, aos irmãos, à igreja. Olha, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Ele está dizendo aqui, olha, vocês têm um inimigo, e o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos. Um texto que fala muito bem acerca disso é quando Jesus diz assim, acerca das duas pessoas que edificam a sua casa sobre dois fundamentos diferentes. Aquele que ouve as palavras do Senhor edifica e as pratica, edifica sobre a rocha. Aquele que ouve, mas não coloca em prática, edifica sobre a areia. Aquele que não vive, aquele que foi ensinado acerca do que deveria fazer, mas não faz. Ele sabe, mas prefere fazer do seu jeito. Ele sabe, ele foi ensinado, ele foi instruído, ele foi advertido, mas ele prefere continuar vivendo do seu jeito, fora das diretrizes do Senhor. Ele está edificando, edifica a sua casa, e às vezes até edifica mais rápido do que o outro que está edificando sobre a rocha, porque ele não precisou gastar tempo com fundamento, cavar até chegar na rocha, aonde está só, ele já começa a crescer. Mas o dia mau vem para todos. O dia da tempestade, o dia do vento, o dia das águas batendo. Aí é nesse dia que Paulo, parafraseando com esse texto, vai dizer, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, para que possam resistir o dia da tormenta, para que possam resistir o tempo da ventania, para que possam vencer, romper, resistir esse dia. Uma casa permaneceu, a outra casa foi levada. Qual foi a casa que permaneceu? A que ouvia e praticava, a que vivia. E ele diz assim, e depois de ter passado tudo, permanecer. Depois de ter passado o dia mau, porque a ruína de muitos, a queda de muitos não é no dia mau, a queda de muitos é no dia bom, é depois de conquistar, é depois de realizar. Sabe quando é que muitos caem? Quando conquistam aquele sonho, aquele projeto, e lutou e batalhou, e até conquistar e realizar, vigiou, orou, buscou, se dedicou, mas no dia que conquistou, baixou a guarda. Aqui Paulo vem dizendo, não basta resistir o dia mau, mas depois do dia mau é necessário que vocês permaneçam. É aquele que buscou a Deus quando tudo estava na crise, quando tudo estava na dificuldade, o casamento ruim, aí decidiu buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos nos consagrar ao Senhor. Vem restaura, o Senhor vem e faz nova todas as coisas. Às vezes estava ruim por causa do emprego que não tinha, a verba era pouca, e por causa disso vinha muitos problemas, muitas brigas, muitas discussões. E aí o Senhor veio, proveu tudo, trouxe a existência que não existia, deu um bom emprego, saldou as dívidas, saldou as contas. Aí depois que tudo está bom, não permanece, passa a amar mais a criatura ou a criação do que o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Paulo vem dizendo, resistam. É necessário que vocês revistam-se de toda a armadura de Deus. Não pode ser uma parte, tem que ser toda, para que vocês possam vencer e estar atentos às astutas ciladas do inimigo, do diabo que milita contra vocês. Não é o seu próximo, é o diabo que é o seu inimigo. E vem dizendo, olha, permanecer, vencer o dia mau, e depois de passar tudo, continuar dizendo que Deus é bom. Nos montes ou nos vales, Deus é bom.
Eu estando na abundância ou na escassez, Deus é bom. Eu estando com saúde ou enfermo, Deus é bom. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu consegui aprender o mistério de me revestir de toda a armadura de Deus. E ele começa falando o que é a armadura de Deus. Ele faz um paralelo com a armadura do soldado romano. Ele pega questões físicas para ensinar verdades espirituais tremendas. E a primeira coisa que ele fala, isso é muito interessante. A primeira coisa que ele fala, olha aqui, versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira coisa que ele fala: cinja os vossos lombos com a verdade, cinturão da verdade. Esse cinturão do soldado não era simplesmente uma tirinha igual esse minha. Era uma cinta que cobria toda essa parte, mas que descia também quase como um saiotezinho, que protegia também ali a genitália do soldado. Por que a primeira coisa que ele fala é o cinturão, e fala do cinturão da verdade? Porque, irmãos, a nossa vida precisa estar pautada na verdade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Agora Ele, como a verdade, nós também vestimos essa roupagem de verdade. Ele vai dizer para mim, Ele vai dizer para você: olha, agora que vocês estão em Cristo, agora que nós estamos em Cristo, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque a verdade traz credibilidade. A obra que Deus tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, é necessário que tenhamos credibilidade. E um princípio básico para a credibilidade é a verdade. Ninguém segue o mentiroso, porque o mentiroso, ele pode até edificar por um tempo, mas quando chega a verdade, toda mentira cai por terra. Agora, quando você edifica na verdade, chega a mentira, a verdade ela prevalece, a verdade ela permanece. Eu preciso, irmãos, vestir essa roupagem da verdade, ser sincero, ser verdadeiro. Ser sincera. A nossa vida precisa ser pautada na verdade, não pode ser na mentira, mesmo que doa. Às vezes, irmão, falar a verdade, tratar com a verdade vai doer. Às vezes tratar com a verdade vai machucar, mas é melhor tratar, é melhor machucar ali, mas ser tratado, do que edificar algo sobre a mentira. Um dia, conversando com uma pessoa, ela me procurou e disse assim: pastor, eu traí a minha esposa. Pastor, eu fiz isso aí, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, pastor, porque eu não quero perder a minha família. Caiu a ficha que eu estava fazendo uma besteira, a maior besteira da minha vida. E eu não posso fazer isso com a minha esposa, eu não posso fazer isso com a minha família. Pastor, o que eu faço? Procure a sua esposa e conte a verdade. Pastor, mas se eu contar a verdade, ela não vai me perdoar. Procure a sua esposa e conte toda a verdade. Pastor, mas e se ela não me perdoar, pastor? Procure a sua esposa e conte toda a verdade. Abra o seu coração, seja muito sincero, seja muito honesto, porque Deus vai ter compromisso na verdade, não em mentira. Se você quer a reestruturação, a restauração do seu relacionamento, então decida fazer da forma correta, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que ela jogue as panelas, mesmo que ela te dê umas cacetadas, entre aspas.
Mesmo que de repente ela vai, com certeza, vai ficar magoada, vai ficar chateada, vai se sentir traída, mas pelo menos você, depois de ter feito algo errado, agora está procurando fazer da forma correta, da forma certa. Verdade. Quantos que para manter um emprego começam a mentir, irmãos? Você está abrindo mão do favor de Deus e abrindo uma grande porta para o diabo entrar na sua vida. Você pode até por um tempo sustentar, você pode até por um tempo segurar, mas pode ter certeza, no dia mau, o diabo encontrou tudo o que precisava para entrar na sua vida. Não é do dia para a noite, às vezes parece que as coisas estão tudo dando certo, aí você vai edificando sua vida com mentiras, engana um, engana o outro, engana o seu amigo, engana a sua professora. Irmão, colar é mentira, viu? Os alunos aí, faculdade. Que é isso, pastor? Faz isso não, pastor, faz isso não. Deixa eu te contar uma coisa, você fica fazendo um curso, colando, você vai até adquirir o diploma, mas no dia que você se deparar com uma situação que vai ser cobrada na vida, que vai ser cobrado realmente o conhecimento que você adquiriu, sabe o que vai acontecer? Você não tem, porque você defraudou, você vai ser envergonhado. Você tem um diploma, mas o mercado de trabalho te exclui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso pautar a minha vida na verdade. O primeiro acessório aqui, essa verdade, esse cinturão, irmãos, era utilizado para segurar a espada, para sustentar algumas ferramentas, alguns equipamentos. Ou seja, a verdade é a base para todo o resto. Verdade fala de caráter. Sem caráter, nós não vamos chegar muito longe não. Dá até umas passadinhas, mas depois, tudo desmorona. Eu preciso andar aqui. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha aqui para mim. Fale a verdade. Olha aqui nos meus olhos. Fale a verdade, seja honesto. Seja sincero, sem cera. Você errou, errei, falhei, tenha hombridade, porque fazendo isso, nós estamos, Deus, eu quero pautar a minha vida na verdade. O cair ele é do homem, mas o levantar é do Senhor. Eu vou me levantar na força do Senhor. Eu quero me levantar não com as minhas próprias forças, mas na força do Senhor. E ele vem dizendo assim, olha, e vestido a couraça da justiça. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a verdade aqui, um outro ponto. Não tem como frutificar sem a verdade. Não tem como. A Bíblia diz que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para que a gente vá e dê frutos e os nossos frutos permaneçam. Quando eu falei que esse cinturão cobria aqui e cobria também a genitália, aqui está falando dos órgãos de fecundação, de fertilidade, da frutificação. Se não tiver protegido, não vai dar frutos. Não vai dar os frutos de Deus que vão permanecer, porque Deus nos chamou para que dê frutos, a gente dê frutos, e os frutos vão permanecer. Tem que ter verdade. Vestida a couraça da justiça. Vestida a couraça da justiça. Essa couraça, ela protegia agora todos esses órgãos aqui, né? Os órgãos vitais. Coração, pulmão. Deixa eu ver aqui, onde é que está o fígado? Por aqui assim? Deve ser por aqui, rins. Está tudo aqui. Era protegido. Aí Paulo está dizendo, olha, para vocês vencerem o diabo, é necessário que vocês se revistam da couraça da justiça. Tanto Isaías como Hebreus na verdade vai falar o que Isaías profetizou. Hebreus capítulo 1 versículo 9 vai dizer o seguinte: amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade, por isso o Senhor teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Amar a justiça, se revestir de justiça, ser justo, ser íntegro, ser honesto, não ter dois pesos e duas medidas, ser justo, a quem deve, paga,
ser honesto nas negociações, nas transações. Não tente levar vantagem na esperteza, na malandragem. Por um tempo você até leva, mas pode ter certeza, abrir uma grande brecha é tudo que o diabo precisa para entrar de sola. São as legalidades espirituais. O que é nosso vem de Deus, irmãos. Nós não precisamos enganar ninguém. Minha sogra passou por ela foi comprar lá umas lembrancinhas. E na hora que ela foi comprar umas lembrancinhas, ela lá rapidinho, lá pegou a nota. Aí pegou uma nota de 100, achando que era uma de 2. Estava sobrando muito. Na verdade não estava não, que logo depois ela sentiu uma falta. Falei, preocupa não, mas tem Deus para dar. E ela lá pegou o Magno lá para comprar a lembrancinha lá. E na hora que ela foi comprar a lembrancinha, aí era R$10. Aí ela foi e disse assim, colocou a nota de 5, uma de 2 e uma de 100. E ela foi e disse assim, mas eu só tenho R$9. A vendedora disse, não, tá bom para deixar só por 9. E ela saiu toda contente, achando que nem pedi, que ela não gosta de pedir desconto, é diferente de mim, eu tenho que negociar. Não, nós temos que negociar. Cearense que é cearense, negocia. Vamos negociar. Ela nem pediu. Depois que ela chegou, foi procurar a notinha de 100, ela disse, ai. Aí eu preocupo, não, pede, fica tranquila. Mas tem Deus para dar. O que me assusta, às vezes, essas coisas do mundo, irmãos. Quem está no mundo é assim mesmo, sabe? Mas nós não precisamos disso não. Se te der um troco a mais, devolva. Sabe? Se encontrou alguma coisa na rua, se encontrou o celular na rua, procura ligar ele, esperar a pessoa ligar para você devolver. Você é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes. Amém. Não vem com essa, ai, foi Deus que deu. Você acha que Deus vai... E ainda tem gente que usa o versículo, está tirando da conta do ímpio para colocar na conta do justo. É o capeta distorcendo a palavra. O que é nosso vem de Deus. Seja justo. Seja justo. Justa medida. E ele continua dizendo, olha, e calçado, terceiro, calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Isaías capítulo 52, lá no versículo 7, vai dizer para mim, vai dizer para você assim, olha, quão formosos são os pés daqueles que estão sobre os montes anunciando o evangelho da paz, o evangelho de Cristo. Então eu entendo que eu tenho um grande papel, que eu tenho uma grande responsabilidade. Deus incumbiu para mim, e eu vou pregar a tempo e a fora de tempo, anunciar a maravilhosa graça, o maravilhoso amor daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou pregar em todo o tempo. A igreja do Senhor, ela precisa se revestir dessa armadura, e é de toda a armadura, irmãos. Quantos têm deixado essa, se esquecido do principal? Deus nos escolheu para isso, Deus nos chamou para isso, anunciar o evangelho da paz. A paz, olha, Deus está virado com você, mas através de Cristo você pode ter paz com Deus novamente. Você tendo paz com Deus, você vai ter paz com os homens. Você tendo paz com Deus, você vai viver uma paz que excede todo entendimento, uma paz que independente da circunstância, porque agora em paz com Deus você sabe que Ele é contigo em todo instante, em todo momento. Então eu preciso também colocar essa sandália, a sandália da preparação. Fala comigo, preparação. É interessante, preparação. E da pregação do evangelho da paz. Eu preciso me preparar a cada dia. E aqui eu já vou fazer uma chamada, que
quinta-feira que vem, sem ser amanhã na outra, vai ter discipulado aqui com o Jonas e com o Magno. O Magno não está nem sabendo, estava de férias, mas eu sei que ele está com as alparcas da preparação do Evangelho. Então o discipulado volta. E também nós teremos para os casais que ainda não fizeram, se preparando, se capacitando a cada dia, para ir e anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer vencer o diabo? Seja um pregador da palavra de Deus, seja um anunciador. E ele continua dizendo, isso daqui é interessante: tomando sobretudo o escudo da fé. Fala comigo, escudo da fé, com o qual vocês poderão resistir todos os dardos inflamados do inimigo. Vocês vão apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. É com o escudo da fé. A fé, irmãos, a fé ela é muito mais do que a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes nós nos apropriamos só desta parte e utilizamos muito esse versículo para inspirar as pessoas a conquistarem, a realizarem. Mas a fé, o escudo da fé, me faz humilde, me faz dependente, me faz confiante. Esse escudo da fé me lembra da fragilidade que eu tenho e que eu preciso de alguém me guardando, de alguém me protegendo, e esse alguém é o Senhor. Eu preciso estar à sua sombra, e eu sei que tem um inimigo que joga os seus dardos inflamáveis, aquelas flechas inflamáveis para tentar me derrubar. Aí eu preciso utilizar a minha fé, a fé de que muitas vezes o inimigo vem e lança assim: Deus não te ama. Mas aí você usa a fé e diz: não, Deus me amou de tal maneira. Não existe palavra. Diabo, você está mentindo. Olha eu usando o escudo. Ele vem e lança. Aí eu estou com o escudo. Não, Deus me amou de tal maneira. Não existe palavra. Não tinha nenhuma palavra para expressar o amor de Deus. Você vem dizer que Deus não me ama? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim, mesmo sem valer nada, Ele pagou tudo por mim. Ah, você não foi perdoado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pela fé eu entendo que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Portanto já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam agora segundo o Espírito. Satanás muitas vezes vem te acusando. Satanás muitas vezes vem te acusando do seu passado, daquilo que você fez lá não sei quando, e você já confessou, você já deixou, você já é uma nova criatura, mas ele continua lançando os dardos inflamáveis, e muitos se deixam levar. Então eu uso o escudo da fé, irmãos, trazendo à minha memória a palavra de Deus, para me defender. Não, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se foi o próprio Senhor quem o justificou? Foi o próprio Deus. Não é mérito meu, é mérito do Senhor. Não é por mérito, é pela cruz de Cristo eu fui justificado. Ah, o diabo vem dizer: você não é filho. O escudo da fé me guarda. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu a Jesus? Você é filho. Eu vou falar de novo: você já recebeu a Jesus? Você é filho. Você é filha. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, você não tem direito a nada. Deus te ama, Deus cuida, Deus provê. O escudo da fé, volta e meia, irmãos, o diabo vem jogando os seus dardos. Aí nós precisamos, eu preciso me revestir, eu preciso me apropriar. É uma decisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor está dizendo: olha, a armadura está aí, é você que tem que se revestir. É você que precisa agora se apropriar. Essa armadura vem de Deus, não é humana, vem de Deus. Mas eu preciso me apropriar pela fé. Eu preciso crer no que a palavra diz ao meu respeito. Eu vou e tomo posse.
O inimigo muitas vezes, irmão, vem lançando seus dados, dizendo que você não tem capacidade, dizendo que você não tem unção, dizendo que você não tem habilidade. E realmente, nesse caso, eu até concordo com ele, mas a minha fé vai e me leva a entender que Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. A minha fé me leva a entender que Deus escolheu os que não são para confundir os que são, para que a honra e a glória seja dada sempre a Ele. Não é na minha força, mas é na força do Senhor, na força do Espírito Santo. Eu me guardo, eu preciso me apropriar disso. O escudo da fé. O diabo vem muitas vezes colocando complexo de inferioridade. Você é um tadinho, você é um coitado, você é um Zé Ninguém. E muitos deixam, e muitos abandonam ao Senhor. Aqui, deixa eu te falar um negócio. O escudo da fé, não sei se você já assistiu aquele filme Os 300, mas tinha uma estratégia no escudo que era um negócio fantástico. Quando os inimigos vinham lançando as flechas, e muitas delas também inflamadas, sabe o que eles faziam? Ao invés de ficar sozinho, eles se juntavam. Aleluia. Aleluia. Todo mundo juntinho assim, ó, escudo da fé. Se tornavam como um tanque de guerra intransponível. Agora você acha que o Senhor também coloca as armas só para a gente se defender? Ele fala do escudo da fé, e ele fala agora do capacete da salvação. Eu vou seguir a ordem certinha aqui que está na Bíblia. Capacete da salvação. Coloca assim, ó. Coloca o capacete aí. O meu capacete é um pouquinho maior que a cabeça de cearense, então eu mesmo faço a piada comigo, que aí quando vocês fizerem, vocês ficam até sem graça. Não tenho complexo. Deus me fez linda e perfeita, a sua imagem e a sua semelhança. Eu amo Jesus. Cabecinha grande é sinal de mais inteligência. Tem mais massa cefálica aqui. Capacete da salvação. O Senhor está dizendo, ó, você precisa colocar isso aí, porque muitas batalhas vão ser travadas aqui, ó, na mente. Ela precisa estar protegida, ela precisa estar guardada com o capacete da salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Sua salvação em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez. E agora eu preciso guardar isso aqui. E como é que eu guardo, irmãos? Filipenses capítulo 4, eu marquei aqui. É necessário que agora, quanto ao mais, irmãos, ó, está falando para os irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, revistam-se com o capacete da salvação. Agora revista a sua mente com o que é puro, com o que edifica, com o que é agradável, com o que é santo. Por que que muitos cristãos caem? Porque tira o capacete da salvação e começa a se revestir a sua mente de tudo que não presta. Por que que muitos jovens caem em relacionamento sexual antes do tempo? Porque primeiro eles se relacionam aqui na cabeça. O principal órgão sexual não é a genitália masculina e feminina, irmão. O principal órgão sexual é o cérebro. Tudo começa aqui. Ai, pastor, eu não estou aguentando, mas também não para de pensar nisso. Não para de pensar nisso. Isso é sério. Se vier, o sangue de Jesus tem poder. Você não está no tempo, não está na hora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Começou a vir um pensamento disso, começa a recitar a Bíblia, irmão. Não começa a lutar contra isso. Eu não posso impedir o diabo, eu não posso impedir as aves de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-las de fazer ninho. Eu vou enxotá-las, eu vou expulsá-las. E como é que eu vou expulsar? Eu vou trazer à minha memória agora o que é santo, o que é agradável. Não que o sexo não seja santo, para casado é santo.
No casamento é bênção de Deus, e vocês vão desfrutar disso na hora certa. Diga glória a Deus, aleluia. E os casados, diga bendito seja o nome do Senhor, que fez as coisas perfeitas. Isso é só despertando para o nosso estudo de casado, ó, vai ser bênção pura. Eu preciso revestir a minha cabeça com o capacete da salvação. Paulo vai dizer, vai nos ensinar, escrevendo aos Romanos, os jovens estão estudando os Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis como seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu viver a boa, perfeita vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu prevaleça contra o inimigo, sem sombra de dúvidas, é que eu vença, é que eu rompa, é que eu cumpra todos os planos e propósitos. Eu não posso me conformar com os pensamentos desse século, com os pensamentos deste mundo. Irmão, nunca mais nem falei, mas eu acredito que eu não precisava nem falar. Eu não acredito que ainda tenha crente que assiste Big Bosta Brasil. Do fundo do meu coração, eu quero acreditar que você não assiste essa merda. Você não permite que os seus filhos sejam doutrinados, ensinados com tudo que passa naquela desgrameira. Vou segurar aqui, senão eu vou falar uns palavrões, vou sair da graça. Como é que a gente vai vencer o inimigo se a gente não cobre a nossa cabeça? Se a gente não guarda os nossos pensamentos? Deixa eu só continuar aqui, que eu preciso falar como que a gente vai fazer. Quem está aqui, diga amém. E ele vai dizer assim, ó: então todas essas armas agora, a gente vê só armas meio que de defesa, meio que de proteção. Couraça, cinturão, escudo, capacete. Mas o Senhor também não chamou a gente só para se defender não, irmão. Porque Ele sabe que a melhor defesa às vezes é o ataque, e a gente precisa atacar também. E Ele fala, e a espada do Espírito, e Ele já diz o que é, que é a palavra de Deus. Amém? Agora deixa eu te falar, se eu pegar uma espada e eu não souber manuseá-la direito, eu vou me cortar. Se eu pegar uma espada e não treinar, se eu pegar uma espada e não me aperfeiçoar, não procurar saber manuseá-la, eu vou acabar me matando. E é o que acontece muitas vezes, versículos que são versículos bíblicos, mas completamente fora de contexto, e levando muitas pessoas à ruína. Por isso que o Senhor vai escrevendo, Paulo vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Eu preciso aprender a manuseá-la. Crente que já tem 10 anos de crente, não consegue, de cristão, que diz que é cristão, não consegue achar nem os profetas menores. Se não acha nem o livro, imagina manusear. Crente velho, que não rompe. E desculpa, mas às vezes a gente precisa dar uma sacudida. Não sabe manusear. O João lá em casa, todos os dias o João lê, todos os dias, ele lê 2 capítulos da Bíblia, todos os dias. Ele lê 2 capítulos da Bíblia, e eu peço para ele ler, e depois que ele lê, ele vai anotar o que chamou mais atenção, que o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele, o que você aprendeu com isso, filho? O que você vai praticar? E ele me pediu outro dia: papai, compra uma Bíblia daquela para mim, que tem do ladozinho assim os versículos. Eu falei: não vou comprar essa daí para você não. Mas por que, papai? É mais fácil de achar. É mais fácil de achar, só que aí você não vai aprender aonde está. Coisa simples. Eu quero que você saiba onde se encontra cada livro bíblico. Isso é o básico. Isso é o básico. Só que, irmãos,
se eu não pego na espada, como que eu vou usar essa espada para ferir o inimigo? Jesus venceu o inimigo, não foi porque jejuou e orou. Jesus venceu o inimigo porque jejuou e orou, mas usou a palavra. Quando o inimigo veio contra ele, porque o inimigo distorceu a palavra, o inimigo distorceu a verdade, e já distorceu inclusive lá com Adão também, distorcendo o que Deus havia dito, e ele veio também usando as mesmas armas para tentar derrubar Jesus. Aí Jesus aqui não, porque eu sei manusear a palavra. Ah, mas está escrito, lança-te daqui de cima, porque dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde. Ele foi dizer, Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Conhece Bíblia, irmão, está na hora, já passou da hora de conhecer Bíblia. Você quer vencer, você quer romper, você quer prevalecer, você quer permanecer, não tem como vencer, permanecer, prevalecer, sem conhecer, sem aprender a manusear a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Irmãos, meus amados irmãos, revistam-se. Pastor, e como que eu faço para fazer isso? É só versículo 8. Deixa eu voltar aqui, perdão, irmãos. Versículo 18. Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Está todo mundo acordado. Versículo 18. Ele vai dizer aqui como que a gente vai se revestir. Primeiro, orando, e orai em todo tempo, com toda oração e súplica. Fala comigo, orando. Orar é conversar com Deus, e conversar com Deus todos os dias. Então eu me revisto automaticamente, à medida que eu estou orando, conversando com Deus, e dentro desta oração também há a leitura da palavra de Deus. Eu já estou automaticamente me revestindo ali. Suplicando, fala comigo, suplicando. Suplicar é se colocar em uma situação de humildade, de alguém que tem uma extrema necessidade e reconhece essa necessidade. Eu te suplico, meu Senhor, eu imploro, eu necessito. Isso é súplica. Mais do que uma conversa, agora uma súplica, um reconhecimento de uma extrema necessidade. Humildade, você reconhecer quem você é, quem Deus é, aonde você está, onde Deus está. Oração e súplica no Espírito. Senhor, reconhecer, Senhor, eu não sei orar como convém orar, mas o Teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, me ajuda a orar. E essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Senhor, eu suplico, me ensina a orar no Espírito, porque orando no Espírito, Senhor, eu estarei orando segundo a sua vontade, não simplesmente a minha vontade. E ele continua dizendo, vigiando, orando, suplicando e vigiando. É mais ou menos assim, mas dormir com o olho aberto. Fala para o irmão que está do seu lado, vigia. Orar e não vigiar é problema. Vigiando, pois o vosso adversário está ao vosso derredor, procurando só uma brecha. Vigia. Vigia no pensar, vigia no falar, vigia no andar, vigia. Vigia no proceder, vigia. Vigia nos segredos que você está contando, nos sonhos que você está contando, vigia.
Tem coisas que a gente precisa guardar no nosso coração, só entre nós e Deus. Tem coisa que abrir a boca antes do tempo vai dar problema. Vigia. E ele continua: vigiai nisso com toda perseverança, orar, suplicar, vigiar. Eu queria assim mais uma meia hora para pregar, mas não vai dar tempo, porque eu queria falar sobre esses pontos, detalhar mais um pouco. Orar, suplicar, vigiar, perseverar, com toda perseverança. Tem gente que começa, mas não termina, não persevera. A própria palavra perseverar já diz, irmão, é insistir, é continuar, mesmo doendo, vai, persevera. Hoje assim, vou falar, eu estou muito feliz com a Rafa. A Rafa, começamos a correr, ela não conseguia correr 1 quilômetro. Ela dava uma voltinha de 300 metros lá na praça, 250, que era 300 completos. Aí nessa parte eu vou subir andando. Falei, vamos, amor. Não começou assim, amor? Muito tempo atrás. Vamos, você dá. Ah, não, amor, tem que ser do meu jeito. Falei, vamos, amor, percebe, vamos. E aí ela foi. Começamos a dar umas voltinhas. Amor, tá doendo. Eu falei, amor, o meu tá doendo desde a primeira volta. A gente continua. Hoje a Rafa todo dia corre comigo 5 quilômetros. Segunda-feira nós viemos fazer a compra. Quando nós chegamos em casa, terminamos de arrumar as coisas, era 8 horas. E a gente sempre corre mais cedo um pouco. Ela foi e disse, amor, vamos pagar nossos 5 quilômetros, né? Eu falei, uau, vamos pagar, ué. Vamos pagar os 5 quilômetros. Fomos lá, 8 horas. 5. Nós estamos fazendo os dois juntos em 28 minutos. Para quem corre, tá bom, não tá, Jonatas? 28 minutos? 28, a pastora já está ali. 28. Mas sabe por quê? Perseverando. Agora eu já estou começando a querer trabalhar na ideia dela muito sutilmente, para a gente passar para os 7,5, para daqui uns dias estar nos 10. Amém, amor? Gostei, hein? Gostei desse joia. Mas assim, não foi do dia para a noite. Tem que perseverar. E assim a nossa caminhada com Deus, irmãos, tem que perseverar. Perseverança. Quantas pessoas desistem dos seus casamentos porque não perseveram? Tem luta mesmo, tem adversidade mesmo, tem discussão mesmo. Quem nunca discutiu que atira a primeira pedra. Na igreja, irmãos, nós temos atritos mesmo, vai fazer parte. E assim como o ferro com ferro se afia, assim a gente está se afiando, se aperfeiçoando. Mas tem que perseverar. Quantos desistem na primeira luta, na primeira prova? E por final, e aqui eu encerro, suplicando por todos os santos. Como é que a gente se reveste de toda a armadura de Deus? Não é pedindo, Senhor, coloca capacete, Senhor, coloca couraça, Senhor, coloca... É uma série de coisas que você fazendo, naturalmente você está se revestindo, sem estar pedindo para se revestir da armadura. Qual que é a próxima? Suplicando por todos os santos, orando pelo próximo, porque orando pelo próximo, nós deixamos de ser egoístas, pensando apenas em nós mesmos. Orando pelo ministério, orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelos perdidos, orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando uns pelos outros, suplicando, não é só suplicando do mesmo jeito que você suplica para si, insiste, clama, necessitando, Senhor, eu clamo ao Senhor a bênção para a vida do meu irmão. Foi isso que Jesus fez por nós lá no Getsemane, irmão. Ele perseverou e prevaleceu e permaneceu, porque Ele estava olhando para nós. Ele não estava olhando para Ele, Ele estava olhando para nós. Feche os teus olhos um instante e curva a sua cabeça.
Aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor quer que todos nós vençamos o diabo, vençamos o mundo, e a vitória que vence o mundo é a fé. O Senhor quer que todos nós, a gente rompa, a gente prevaleça, a gente permaneça. Quando vier o dia mau, como veio para muitos, e muitos estão passando, às vezes nós estamos passando, mas há uma diferença, nós estamos permanecendo, e vamos permanecer depois que passar, porque nós não buscamos ao Senhor apenas quando estamos na luta ou na aprovação, nós buscamos ao Senhor em todo tempo, em todo instante, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor quer que vivamos tudo o que Ele tem para as nossas vidas, mas revistam-se de toda a armadura de Deus. Não deixem de orar, não deixem de suplicar, deixa de vigiar, não, persevera, está doendo, como tem o ditado, está doendo, mas você está crescendo, persevera, vamos, desiste não, vamos junto, vamos unir os escudos aqui. Você sozinho está meio difícil, sozinho você não está conseguindo, não, os dardos inflamáveis estão tendo força. Vamos unir os escudos, vamos nos juntar, vamos nos fortalecer. Conta comigo, eu conto com vocês, irmãos. Eu preciso de vocês, eu preciso das orações de vocês, eu preciso de vocês, para que juntos nós possamos realizar o que Deus tem confiado a nós. Vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. O diabo não tem poder, não vai ter poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que Deus tem confiado a nós, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor pela sua vida nesta noite, Pai. Eu oro ao Senhor, meu Deus, eu suplico ao Senhor em favor de cada filho, em favor de cada filha, em favor de cada irmão. Eu suplico ao Senhor, ó Deus, em favor deste que está cansado, desse, meu Deus, que está desanimado, desse que está aflito, angustiado. Eu suplico ao Senhor em favor deste, meu Deus, que se encontra meio frio espiritual, já não consegue mais sentir a presença do Senhor, já não consegue mais se alegrar com o Senhor, talvez, meu Deus, por causa das circunstâncias, Senhor, mas eu suplico ao Senhor em o nome de Jesus, que nenhum dos nossos, Senhor, que nenhum desses que o Senhor tem confiado a nós, que ninguém fique para trás, em o nome de Jesus, que ninguém morra no deserto. Senhor, eu oro ao Senhor, que os olhos sejam abertos, Senhor, que o óleo de alegria seja renovado sobre a cabeça de todos. Eu oro ao Senhor por este líder, que o Senhor tem levantado nesta casa, por este membro. Eu oro ao Senhor em favor deste, meu Pai, que tem sido, Senhor, um agente de contribuição nesta casa. Eu peço ao Senhor a bênção do Senhor sobre ele, a bênção do Senhor sobre a sua casa, a bênção do Senhor, ó Deus, sobre tudo o que ele impuser as mãos, em o nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, ó Deus, por este líder, Senhor, que a cada dia repouse sobre ele unção de sabedoria, unção de conhecimento, unção de ousadia, unção de intrepidez, Senhor, que ele vá muito mais longe do que eu já fui, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, guarda cada família, guarda cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, guarda, Senhor, cada mãe, cada pai, e faz, Senhor, aquilo que nós não podemos, em o nome do Senhor Jesus. Revista todos nós, Senhor, com toda a tua armadura, na verdade, que todos nós venhamos nos revestir com a armadura que o Senhor tem oferecido para nós. A armadura essa, Senhor, que nos dá a garantia e a certeza de que nós já vencemos em Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus.